Imagine que você está olhando para o céu noturno e, de repente, percebe que tudo o que vê já não existe mais. As estrelas e galáxias podem já ter morrido há muito tempo, vivemos literalmente no passado. Mas então surge a pergunta: o que, do que vemos agora, já desapareceu? E existe a chance de que o próximo ponto sem vida no céu seja o Sol. Esses fatos podem não agradar você e mudar radicalmente o seu ponto de vista. Há fatos que sabemos com certeza desde a escola. O vento é o movimento da atmosfera, a Lua é menor que a Terra. O Everest é a montanha mais alta do nosso planeta. Junto com eles, existem conceitos do campo da fantasia, embora potencialmente possíveis. Por exemplo, dizem que em algum lugar existem países que venceram a corrupção. E não adianta discutir. Se você não os viu, isso não significa que esses países não existam. Dizem que, falando do real, também é apropriado citar como exemplo portais temporais, buracos de minhoca ou túneis no espaço-tempo. Eles existem? Se sim, em quais formas? Na imaginação das pessoas comuns, um portal se parece mais ou menos assim. O espaço de repente se distorce e um corpo ou objeto, ao passar pela anomalia, é transportado para um mundo completamente diferente. Esse conceito visual é explorado por produtores em muitos jogos e filmes. Esse método de transição para outra realidade é conveniente e rápido, mas ninguém conseguiu criar algo assim na vida real até agora, o que não nos impede de refletir sobre esse tema interessante. Então, o que é um portal? A palavra vem do latim porta, que significa portão. Basicamente, é uma entrada para outros lugares, uma realidade alternativa. Pensando um pouco, tudo acaba não sendo tão complicado assim. Lembre-se, desde a infância, somos cercados por regras e condições de jogos, às quais nos adaptamos facilmente. Basta lembrar de pular sobre lava imaginária, brincar de cabra cega, jogar futebol ou dominó. As crianças crescem e as regras mudam. Agora, no trabalho, no tribunal, no transporte, nos comportamos conforme as regras do mundo adulto. Mas a infância não foi embora. Ela apenas se mudou, ocupando um cantinho na alma do adulto, manifestando-se pelo apego a enredos de livros, filmes e mundos virtuais. O sentimento do gamer é genuíno quando, em um canteiro imaginário que ele cuidou por meio ano, uma flor murcha. O jogador também se chateia ao ver seu personagem favorito morrer no jogo. Mas nada disso existe na realidade. Em que consiste esse fenômeno? Nada de especial está acontecendo, é só a nossa própria imaginação pregando peças em nós. Esse efeito é descrito em muitos trabalhos de psicologia, mas de forma especialmente acessível. Ele é demonstrado no livro de Frank Rose, A Arte da Imersão. Um ex-designer de jogos realizou um experimento no qual pediu para 2 participantes imaginarem uma cena, por exemplo, uma praia. A pessoa com problemas de memória imaginava uma realidade muito empobrecida, e a pessoa saudável imaginava todo o espectro clássico de uma praia, com palmeiras, areia branca, sol, mar e gaivotas. Esse teste emblemático serve para entender que nossa vida é composta por uma sobreposição gradual de memórias e experiências. Com base nisso, a pessoa pode se adaptar às condições propostas, se adaptar a qualquer realidade e até mesmo construir a sua própria. É nisso que se baseiam os criadores de jogos, nos quais as pessoas assumem o papel de criadores e árbitros do destino de seus personagens. Projetos assim já podem ser chamados de mini-portais para outros mundos, que aceitamos como algo natural, sem perceber nada de surpreendente neles. Ao jogar, você sente a ilusão de controle sobre a situação, embora saiba que o processo foi previamente programado por alguém. A humanidade sempre foi atraída pela imersão em realidades fictícias. Isso explica a popularidade das tramas de livros e a demanda por épicos cinematográficos que descrevem universos inteiros, como, por exemplo, Guerra nas Estrelas ou Guardiões da Galáxia. Mas existe também o outro lado da moeda. Não só entramos nessa realidade, como ela também se infiltra invisivelmente em nosso mundo. As tecnologias que se desenvolvem rapidamente aceleram esse processo.
Recentemente surgiram os óculos de realidade virtual Oculus Rift, que permitem, sem sair de casa, passear pelas ruas movimentadas de Londres, ver seu personagem favorito bem de perto e transformar o seu quarto ao seu gosto. Até mesmo as televisões mais comuns passaram a envolver seus donos em mundos imaginários de forma muito mais rápida e realista. Acontece que, enquanto procuramos buracos de minhoca, olhando para as profundezas do espaço sem ar, o portal universal está bem ao nosso lado. É a World Wide Web. Graças à rede, você pode receber educação, ler livros, assistir a filmes, aprender novas habilidades e tudo isso sem sair do seu próprio sofá. A sociedade moderna consome centenas de vezes mais informação do que há 100 anos atrás. E isso não é algo a se temer. Também não é de se surpreender com a indignação de algumas pessoas devido ao domínio da internet, pois já houve precedentes semelhantes na história. Por exemplo, nos anos 40 do século passado, um punhado de americanos indignados queimava revistas em quadrinhos, com a plena convicção de que estavam fazendo a coisa certa. Interessante, qual será o próximo passo na evolução da imersão em outros mundos? Se lembrarmos de Stephen Hawking, que sofria de uma doença grave, mas ainda assim levava uma vida intelectual bastante ativa, podemos supor que o upload da consciência humana para um corpo artificial imortal em breve deixará de ser ficção científica. Uma etapa intermediária para esse objetivo global pode ser sincronizar sentimentos e emoções humanas com processos computacionais. Imagine que você abre os olhos e vê diante de si o majestoso Júpiter ou crateras lunares, e tudo isso parece absolutamente natural. Além disso, é possível interagir com essa realidade, mover-se por locais imaginários, construir edifícios, extrair recursos e muito mais. O processo de assimilação mútua de ambos os mundos, o real e o virtual, não pode ser interrompido. Nós mesmos, sem perceber, associamos personagens de computador, livros e filmes com pessoas reais. Analisamos a biografia deles e lembramos quando Anakin Skywalker se tornou Darth Vader ao passar para o lado das forças do mal. Sabemos de cor as façanhas realizadas por Superman ou Don Quixote. Muitos também conheceram as biografias de pessoas reais. Albert Einstein, aliás, falamos sobre ela há alguns episódios, ou Miguel de Cervantes. Acontece que estamos muito bem informados, tanto sobre um grupo quanto sobre o outro de personagens. Discutimos os detalhes do comportamento deles, debatemos sobre isso. Agora pensem, nem Einstein nem Darth Vader nós vimos pessoalmente, mas encontrar a biografia de ambos não é difícil. As biografias de alguns personagens fictícios são muito mais difundidas do que as de pessoas reais. Então pergunte a si mesmo, por que você tem tanta certeza de que Darth Vader nunca existiu? Porque você nunca o encontrou pessoalmente. Mas você já viu Einstein pessoalmente? Vamos dificultar um pouco mais e fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, o canal Hubble é real? Você assiste regularmente aos nossos vídeos, mas isso é apenas um código, um conjunto de zeros e uns. Se você danificar a sequência definida, a imagem vai se transformar nisso aqui. Você pode se inscrever para receber atualizações e nos apoiar com curtidas, mas ainda assim não terá certeza da existência da equipe por trás dos vídeos, que chama a atenção para o seu canal. Nosso canal é mais um portal pelo qual você entra diariamente em uma outra realidade. Aproveite! Desejamos a você agradáveis viagens virtuais. De todos os lados nos assustam com cataclismos de todo tipo. E afirmam que a Terra, como berço da humanidade, está literalmente à beira da morte. Mas nós sugerimos não entrar em pânico, e sim prestar atenção aos outros planetas do Sistema Solar, que além do nosso, formam uma verdadeira família, mérito dos astrônomos terrestres. Durante todo esse tempo, eles não ficaram de braços cruzados, mas tentaram estudar ativamente os planetas vizinhos com a ajuda de equipamentos modernos e sondas. E aos poucos, chegaram até mesmo ao distante e nebuloso Urano. Mas esse é um gigante gasoso sem superfície sólida para pousar. Além disso, ele está completamente congelado, você pode argumentar. E daí? Como dizia o herói de um famoso filme,
não há obstáculos para os patriotas. Vamos olhar para Urano pelos olhos da Voyager 2, a única sonda que visitou as proximidades do planeta. Então, como é esse gigante gasoso azul constantemente deitado de lado e congelado? Esse mundo é tão diferente do nosso quanto uma bola de basquete é de um ouriço do mar. Em Urano faz muito frio. Se você morasse lá, teria que suportar uma temperatura de menos 224 graus Celsius. E também se acostumar com o fato de que nunca haverá solo sob seus pés. Seria como viver entre as nuvens. O estado agregado da matéria aqui não tem limites claros. O gás gradualmente se transforma em líquido, que por sua vez passa para algo semelhante a um sólido. No planeta, o cheiro de sulfeto de hidrogênio e amônia vem de todos os lados, como ovos podres e urina. Urano é 60 vezes maior que a Terra. Aqui sopram ventos a uma velocidade de 824 km por hora. E quase constantemente há tempestades com relâmpagos que podem superar todas as tempestades da Terra juntas. O lugar, claro, não é dos melhores, só para quem realmente gosta desse tipo de coisa. Adicione a isso um inverno de 42 anos e outras estações com a mesma duração. Não surpreende que o planeta tenha sido ignorado por tanto tempo, não é? Mas em 1986, uma sonda da NASA chamada Voyager 2 passou por Urano. E embora a visita tenha sido de passagem e o encontro bastante breve, a sonda conseguiu fotografar o sistema de Urano junto com seus anéis e satélites mais próximos. Falsa cor de Urano. O anel externo de Urano. Miranda, lua de Urano. As cores de Urano. Cor verdadeira à esquerda e imagens em cor falsa de Urano. 17 de janeiro de 1986. Distância: 5,7 milhões de milhas. 3 luas. 3 luas descobertas pela Voyager 2. 1986. U1, 1986. U13, 1986. U4, 18 de janeiro de 1986. Distância: 4,8 milhões de milhas. Oberon. A melhor imagem de Oberon mostra crateras e um grande pico na extremidade inferior da Lua. 24 de janeiro de 1986. Distância: 410 mil milhas. Sistema de anéis. A visão traseira mostra uma distribuição contínua de pequenas partículas por todo o sistema de anéis. 24 de janeiro de 1986. O raio de alcance é de 147 mil milhas. Quando o chefe do projeto, Edward Stone, fez um balanço intermediário da missão, ele disse que nenhuma sonda jamais viu um sistema tão incomum. O que mais impressionou os cientistas foi o chamado cauda magnética, descoberto pelo Voyager 2 no gigante gelado. E também as paisagens de Miranda, um dos satélites mais próximos do planeta. Nas fotos enviadas pela sonda, ficou claramente visível que, na Lua uraniana, por razões desconhecidas, ocorreu uma incrível mistura de mundos diferentes. Vales e canais marcianos, as mais profundas fendas mercurianas, sulcos de Ganímedes e monstruosas crateras lunares. Aqui se uniram pelo menos 10 tipos de relevo. Além disso, entre outras coisas, a sonda analisou a atmosfera de Urano, descobriu 2 novos anéis e 10 satélites que ainda não haviam sido encontrados. Como dizem, foi o que deu para fazer.
Mas por que mais nenhuma sonda visitou o gigante desde então? A situação lamentável aconteceu pelo mesmo motivo que no caso do distante Netuno. O local a ser explorado está incrivelmente longe. Em primeiro lugar, com o nível atual da tecnologia, uma viagem até Urano levaria pelo menos 15 anos e exigiria várias manobras gravitacionais complicadas. Em segundo lugar, nenhum painel solar funcionaria a uma distância de 3 bilhões de quilômetros, pois Urano orbita 20 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Isso significa que seria necessário usar uma fonte de energia nuclear, o que é muito mais complicado e caro. O próximo problema é a transmissão adequada de dados. Afinal, não faz sentido organizar uma expedição cara e demorada que enviaria para a Terra fotos com qualidade do século passado. Por isso, é bastante lógico levantar a questão de equipar a estação uraniana com uma enorme antena e construir um receptor terrestre de proporções monstruosas. E o último obstáculo é a equipe de especialistas que supervisiona o voo. Durante esse período, o número de funcionários pode diminuir bastante. E ainda nem começamos a discutir o equipamento da sonda. Em resumo, a tarefa será extremamente difícil, mas realizável. Agora, a principal questão. Para que servem esses esforços incríveis, além de entender os princípios de formação dos gigantes de gelo e seus sistemas? Mas existem motivos, e eles são sólidos. O primeiro é a extração de recursos valiosos, e o segundo é a possível colonização do planeta. Sim, você não ouviu errado. Um corpo celeste sem superfície pode ser habitado por colônias humanas. Então, vamos começar com as fábricas de extração de hélio 3, um elemento que existe em abundância na atmosfera de Urano. Como colocar esse plano em prática? Em primeiro lugar, é preciso construir uma base em um dos satélites. Depois, é necessário enviar para Urano um exército de robôs controlados remotamente, que vão captar as correntes atmosféricas, filtrá-las, processá-las em centrífugas e liquefazê-las. Para realizar esse processo, provavelmente será criada uma base flutuante, alimentada por combustível termonuclear e localizada diretamente na atmosfera de Urano. Considerando a velocidade de escape em Urano, a menor entre todos os gigantes, o transporte de cargas provavelmente não será problemático. Mas, por mais que utilizemos robôs, é improvável que seja possível montar e iniciar uma produção desse tipo sem a participação de pessoas. Por isso, surge naturalmente a questão da organização de colônias. Mas onde seria possível realizar esse plano, além dos satélites? Afinal, não existe superfície em Urano. É simples, lá mesmo na atmosfera. Por exemplo, se enchermos enormes balões com hidrogênio, eles poderão sustentar cidades inteiras no ar, e a gravidade aqui será semelhante à da Terra. Para realizar pelo menos parte desses planos ambiciosos, é necessário, antes de tudo, lançar pelo menos mais uma missão nessa direção. A NASA já fala sobre esse projeto há muito tempo, mas devido ao seu alto custo e ao fato de ainda não estar concluído, o processo está sempre sendo adiado. Enquanto isso, a próxima janela de lançamento para uma missão a Urano vai de 2030 a 2034. Nessas condições, o tempo de viagem levará cerca de 12 anos. Se tudo sair como planejado, o mundo pode esperar um festival de descobertas sensacionais. Isso pode ser dito com certeza, pois o sistema de Urano é um dos locais menos explorados. Em abril de 2021, completaram-se 31 anos, desde o lançamento da missão espacial do telescópio Hubble.
esse observatório orbital adquiriu uma enorme importância para toda a comunidade científica. O telescópio não foi projetado especificamente para estudar o nosso sistema planetário, mas, apesar disso, recebemos muitas imagens de corpos celestes localizados próximos da Terra. Além disso, o Hubble captou vários fenômenos surpreendentes que os pesquisadores ainda não compreenderam. A maioria das pessoas comuns pensa que tudo o mais interessante está além dos limites do sistema solar. Enquanto isso, muitos corpos celestes impressionantes estão localizados bem perto de nós. Quer ver imagens únicas de objetos do sistema solar feitas pelo Hubble? Então, como disse Yuri Gagarin, vamos nessa. Vamos começar com o cometa Shoemaker-Levy 9 e seu encontro catastrófico com Júpiter. Com certeza você já ouviu o apelido engraçado do gigante gasoso. Ele é frequentemente chamado de aspirador de pó do sistema solar. Na verdade, há um fundo de verdade nisso, pois a massa de Júpiter é tão grande que sua forte influência gravitacional afeta inevitavelmente os objetos ao seu redor. Além disso, se não fosse por esse gigante desajeitado, as extinções em massa na Terra aconteceriam com muito mais frequência, pois os asteroides cairiam quase continuamente em nosso planeta. Então, em 1994, o cometa Shoemaker-Levy passou perto do gigantesco corpo celeste e, como resultado, Júpiter literalmente puxou o objeto para seus braços gravitacionais, depois de despedaçá-lo em várias partes. Graças à sonda Galileu e ao telescópio Hubble, pudemos ver esse fenômeno incrível. É notável que, antes da colisão com Júpiter, o cometa Shoemaker-Levy girava ativamente ao seu redor. No momento em que a distância entre os objetos diminuiu criticamente, o cometa se movia a uma velocidade de 60 km por segundo e não lhe restou outra opção a não ser colidir com o gigante gasoso. A colisão gerou enormes explosões com uma temperatura de cerca de 23 mil graus Celsius. Posteriormente, a nuvem de gás se elevou a cerca de 3 mil quilômetros e pôde ser observada até mesmo da Terra. Um enorme anel cor de terracota em Júpiter com 12 mil quilômetros de largura se formou após o forte impacto de um dos fragmentos do cometa. Os cientistas supõem que, durante a explosão, foi liberada uma energia equivalente a 6 milhões de megatons em TNT. Isso é centenas de vezes maior do que o potencial nuclear da Terra. A comunidade científica mundial possui imagens de outras colisões, mas nenhuma delas causou tanto impacto quanto o encontro final de Júpiter com o cometa Shoemaker-Levy 9. Marte e Phobos. O planeta vermelho foi observado com frequência pelo telescópio Hubble. É por isso que temos informações suficientes sobre a superfície marciana. O Hubble enviava para a Terra dados que não poderiam ser obtidos por outros aparelhos. Se você olhar atentamente para as próximas fotos, vai notar tempestades de poeira na superfície de Marte e também como as estações do ano mudam nesse planeta. Essas informações são muito importantes, pois ajudarão a prever as condições climáticas no futuro. Além disso, astrônomos consideram esses dados ao enviar robôs a Marte. Nesta imagem, você pode ver como uma poderosa tempestade de poeira cobriu a superfície do planeta vermelho com uma camada densa. Na foto, também é possível ver ambos os satélites de Marte, Phobos e Deimos. Os cientistas observam a velocidade bastante alta desses corpos celestes, graças à qual eles percorrem grandes distâncias rapidamente. Phobos é o único satélite do nosso sistema planetário que completa uma volta ao redor do planeta-mãe mais rápido do que dura um dia marciano. Em seguida, vamos falar sobre o asteroide 6478 Gold. Pelas características externas, ele lembra mais um cometa. Em particular, o objeto apresenta duas caudas visíveis. Mas esse fato não o torna um cometa. Você pode ver uma imagem desse asteroide que os cientistas obtiveram há apenas alguns anos. Supõe-se que a velocidade de rotação de 6478 Gold está aumentando constantemente. Além disso, com a ajuda do efeito Yorp, foi possível observar o asteroide durante o seu processo de desintegração. A essência do efeito é que, sob sua influência, o corpo gira em alta velocidade, inevitavelmente comprometendo sua integridade.
Os resultados já são visíveis agora. Fragmentos se soltam do equador do asteroide. Depois disso, a lei da gravidade de Newton entra imediatamente em ação, forçando os fragmentos a girarem ao redor do objeto espacial. É exatamente por causa desses processos que o asteroide 6478 Gold adquiriu uma cauda composta por destroços e poeira. Depois de algum tempo, o corpo se desintegrará completamente em pedaços, pois a superfície de asteroides desse tipo é bastante solta. É valioso que o telescópio Hubble tenha nos contado essas incríveis histórias sobre satélites e asteroides. Lua. Aparentemente, o diâmetro do satélite da Terra é grande o suficiente, por isso o telescópio Hubble não consegue capturá-lo completamente nas imagens. Outras sondas espaciais são capazes de lidar com essa tarefa simples. Portanto, não é racional gastar o tempo e os recursos do Hubble para fotografar a Lua. No futuro, ele servirá a objetivos mais importantes. No entanto, preste atenção nesta imagem. Os astrônomos conseguiram capturá-la há 9 anos quando Vênus passou na frente do Sol. Nesses casos, a Lua é muito útil para pesquisas, pois funciona como um tipo de espelho peculiar. Ela ajuda a identificar desvios que surgem devido à dispersão dos raios de luz ao passarem pela camada atmosférica de Vênus. Assim, pesquisadores identificam com precisão as substâncias químicas presentes na atmosfera do objeto. Por exemplo, agora sabemos a composição das nuvens de Vênus, ou seja, uma imagem específica da Lua foi capturada para confirmar os resultados de outras pesquisas. No campo de visão do telescópio Hubble, frequentemente surgem estrelas muito distantes. Quando uma estrela enorme fica na frente de um exoplaneta, o aparelho determina quais substâncias compõem a atmosfera do corpo celeste. Diante disso, surge a pergunta: será que o Hubble também pode observar o Sol? Infelizmente não, pois o brilho dele é alto demais. Já a luz refletida pelo satélite da Terra, a Lua, é suficiente para as pesquisas mencionadas acima. Interessante, será que o Hubble chegou a observar Saturno e seus satélites internos? No momento, não há sondas de pesquisa próximas ao planeta com anéis, pois há 4 anos, a sonda espacial Cassini encerrou sua missão. Assim, a melhor imagem de Saturno disponível para os cientistas foi fornecida justamente pelo telescópio Hubble. Este planeta é regularmente objeto de observação, o que nos permite registrar muitos processos que ocorrem em sua superfície. Por exemplo, agora os cientistas sabem como as condições climáticas em Saturno mudam dependendo da troca das estações do ano. A sonda Cassini ficou próxima ao planeta por 13 anos terrestres, ou seja, meio ano segundo os padrões de Saturno. Já o Hubble está agora acompanhando as mudanças que vêm ocorrendo por lá. O telescópio do Observatório Orbital já conseguiu registrar uma tempestade gigante que atravessou uma área de vários milhares de quilômetros. Outras imagens também foram enviadas à Terra. Por exemplo, várias fotos de furacões impressionantes em Saturno. Como devemos encerrar nossa história? Provavelmente com a descrição do objeto PI 2010-P2010, A2 que atualmente possui a designação 354P linear. O material para seu estudo também foi gentilmente fornecido pelo telescópio Hubble. Se olharmos atentamente para a imagem, podemos ver um objeto com sinais claros de cometa. PI 2010, P2010, A2 até foi erroneamente incluído no catálogo correspondente, mas na verdade não é o caso. O núcleo do objeto ele não tem relação com a estrutura de um cometa. Assim, graças ao Hubble, o mundo soube que estávamos lidando com um fenômeno único, nunca antes observado, a colisão de 2 asteroides. Foram as ondas dos impactos que criaram algo que lembra uma cruz. Os detritos das superfícies dos 2 asteroides se espalham rapidamente em várias direções. Depois, pela gravidade fraca, acabam sendo atraídos ao centro do objeto. O telescópio Hubble há muito se tornou uma das ferramentas mais importantes para a exploração do espaço. Quem sabe, talvez em breve receberemos imagens ainda mais impressionantes dele. Estamos muito felizes por existirem pessoas como você, que assistem, se inscrevem, compartilham e deixam uma curtida. Afinal, sem vocês, nada disso existiria. O principal é não esquecer.
Quanto mais vocês comentam nos vídeos, quanto mais interagem, mais pessoas ficam sabendo sobre nós. E um dia essas pessoas vão mudar o mundo.